do Senhor? Amém. Mas irmãos, peço irmãos que abram as nossas Bíblias, né? Aleluia, Jesus. Efésios, capítulo 3, versículo 14, que é o tema desta campanha. Peço irmãos que estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Como faço de costume, em primeiro lugar quero agradecer a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo pela essa oportunidade que nos é concedida. Em especial também agradecer pelo convite ao pastor Roberto, pela confiança que nos é dada nesta noite, a sua esposa missionária Josiane, e a todos os irmãos que se encontram aqui nesta noite, ao presbítero, ao sonoplasta, aqui à minha esquerda, os tocadores e a toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Estamos numa campanha poderosa. Eu me chamo presbítero Augusto, como já foi falado nesta noite. Congrego na quadra 202 aqui no Recanto das Cenas, com o pastor Rogério e a missionária Delma. Estou aqui debaixo da ordem do Senhor e com a liberação dos meus líderes espirituais. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 14, que nos diz assim: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só dele. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, nesta noite por tudo que já foi feito aqui nesta noite. Te damos graças, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados, te damos graças pelas oportunidades, te damos graças pelos testemunhos que já foi contado, Pai. Meu Deus, nós estamos em uma campanha, Pai, no final de uma campanha, Pai. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor já começou a trabalhar desde o primeiro dia e vai continuar trabalhando, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, Senhor Deus, para cumprir a tua promessa e a tua palavra. Meu Deus, Pai querido, nesta noite, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que nós possamos sair daqui nesta noite renovado e transformado pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui nesta noite, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas tu és tudo, tu tem tudo e tu pode todas as coisas, e a tua palavra nos diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. E nós estamos aqui debaixo da tua graça, da tua proteção, tudo isso nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Oramos a sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de uma campanha poderosa. Uma campanha poderosa com o título Por esta causa me ponho de joelho. Amados irmãos, nós sabemos que quando uma campanha é se levantar, antes do pastor trazer uma campanha para a igreja, eu tenho certeza que antes desse título surgiu no coração de Deus. Porque Deus, Ele sabe a necessidade da sua igreja. Deus sabe o que o seu povo está precisando. É por isso que Deus coloca a liderança, os pastores, os líderes, para levantar campanhas poderosas com temas fortes. E nesta noite nós estamos diante de uma campanha poderosa com um tema muito forte, aonde o apóstolo Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, para nós entendermos a Escritura Sagrada, nós precisamos dar uma passeada na Escritura Sagrada. A história vai nos falar que Paulo, o pregador do Evangelho de Jesus Cristo, este homem se converte com 41 anos de idade. Dos 28 anos de idade até 41 anos de idade, Paulo era um general de guerra. Com 28 anos de idade, esse homem foi levantado para perseguir crente, matar crente. Mas a Bíblia fala que aos 41 anos de idade ele tem um encontro com Jesus. E ele se converte, ele muda de vida, muda de história, muda de situação. Agora ele, em vez de ser perseguidor do Evangelho, ele passa a ser perseguido pelo povo. Aí agora a Bíblia vai nos falar que ele sai pregando o Evangelho dos 4 cantos da terra, levando a palavra de Deus. E a Bíblia nos relata que quando ele vai para essa cidade de Éfeso, ele passa por ali por volta de 3 anos, 2 anos precisamente mais pregando a palavra de Deus. Porque ali, meus irmãos, naquele lugar havia uma imagem, uma idolatria tão grande a uma deusa chamada Diana. O povo cultuava e adorava aquela imagem de escultura, como aqui no Brasil o povo adora Maria. Assim mesmo era o povo de Éfeso, adorava esta deusa chamada Diana. O povo cultuava, o
povo fazia procissão, o povo adorava, o povo beijava, o povo fazia procissão, rezava e adorava. Como se faz no Brasil, infelizmente, como é feito no Brasil com Maria. O povo cultua, o povo adora, o povo festeja e esquece de adorar um Deus vivo. E Paulo, meus irmãos, sabendo disso, a Bíblia nos relata que o primeiro ano ele passou, não conseguiu evangelizar, e ele passa mais 2 anos, e quando vamos contar o todo, Paulo passou 3 anos evangelizando naquele lugar. E ali Paulo deixou o povo forte, a igreja fortalecida. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que Paulo ele começa a seguir, continuando na sua caminhada, na sua jornada. E uma certa feita, a Bíblia vai nos falar que Paulo ele vai para Roma. E nós sabemos que é um ditado popular que muitas das vezes nós falamos que nós estamos no lugar errado, na hora errada. E justamente foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo chegou em Roma na hora errada, justamente no dia errado. Por quê, pregador? Mas era um propósito de Deus. Quando Paulo entra em Roma, um dos palácios reais, um dos palácios principais de Roma, uma das principais avenidas de Roma, é assediada e tocada a fogo naquele lugar. E quando eles perceberam, não havia ninguém estranho a não ser o apóstolo Paulo naquele lugar. E o imperador romano, ele entendeu e observou: esse único estranho que tem aqui é Paulo. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas era o propósito de Deus. Aí a Bíblia nos relata agora que o imperador romano, Roma prende Paulo numa prisão. E ele é lançado em uma prisão, meus irmãos, e a prisão antigamente não era como a prisão hoje. A prisão hoje, as pessoas têm televisão, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, tem cobertor. Mas a prisão de Roma antigamente eram as prisões subterrâneas. Era como que uma prisão subterrânea, era como que fosse aqui embaixo da igreja, embaixo do templo, aqui embaixo do santuário. Nós estaríamos aqui cultuando e adorando ao Senhor, mas existia uma prisão subterrânea, aonde se descia com um prisioneiro e colocava ele naquele lugar subterrâneo, aonde ali só havia lama, ratos, baratas e insetos. E Paulo ali sabia que ele era condenado à morte. Porque o prisioneiro de Roma, meus irmãos, quem era preso em Roma, ele tinha 2 missões: ou saía dali para ser morto à espada no meio da rua, ou ele era condenado à prisão perpétua e morria. Porque ninguém resiste muito tempo em uma prisão úmida, uma prisão fria, uma prisão gelada. Tem uma carta, meus irmãos, que Paulo, eu já preguei na nossa congregação lá, tem uma carta que Paulo diz assim, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho, eu te escrevo esta carta e te digo, traz a minha capa, porque o frio aqui está muito ardente. E a Bíblia não disse se Timóteo conseguiu trazer esta capa até chegar a Timóteo, até Paulo, melhor dizendo, ou não. Porque o frio era muito terrível, muito tremendo. Imagine, meus irmãos, se passasse durante o dia, o sol podia estar raiando e lá uma prisão subterrânea era tudo escuro, um lamaçal. E Paulo estava vivendo ali um sofrimento muito grande. E chegou a notícia até Paulo que o povo de Éfeso estava querendo abandonar a fé. O povo estava estava indeciso: nós vamos adorar o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, ou vamos voltar a adorar a deusa Diana. O povo começou a viver na indecisão. E Paulo, sabendo disso, Paulo prisioneiro, humilhado, Paulo diz: por esta causa, por meus irmãos que estão em Éfeso, por esta causa, eu, Paulo, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vemos que é uma diversidade muito grande. Quem estava precisando de oração era Paulo. Quem estava precisando de renovo, de uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, era Paulo. Glória a Deus.
Nós muitas das vezes estamos passando por luta, por dificuldade, por pelejas. E nós não queremos orar por ninguém. A missionária, a esposa do pastor, acabou de contar um testemunho que ela estava vivendo uma situação tão grande, tão terrível, que ela não estava vendo o próprio filho dentro da casa dela precisando de ajuda. Essa adversidade da vida, ela traz um confronto tão grande contra nós, que se nós não estivermos firmados na rocha, na palavra de Deus, nós fracassamos na caminhada. Mas Paulo, ele tinha base. Paulo, ele sabia que o povo estava necessitando dele. E Paulo diz: por esta causa, pelos meus irmãos que estão em Éfeso, por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quando nós, meus irmãos, vamos buscar a Escritura Sagrada, nós entendemos também, quando nós chegamos em Atos capítulo 12, a Bíblia vai nos falar que no tempo de Herodes pegou Tiago e Pedro, e ele matou Tiago à espada no meio da praça, e o povo aplaudiu Herodes, e Herodes ficou alegre e satisfeito, e diz: hoje nós matamos um, mas vamos colocar agora Pedro na prisão, e mataremos ele depois da Páscoa. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Herodes prende Pedro, a igreja, ela se prostra perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Pedro está preso, havia 16 homens para tomar conta de Pedro, 16 soldados armados, 16 soldados preparados. E Pedro, além de estar dentro da prisão, ainda estava acorrentado pelos braços e nas pernas. Mas havia uma igreja intercedendo por Pedro, dizendo: Deus, nós não aceitamos isso. Pedro é teu servo, ele tem pregado a tua palavra. Pedro tem pregado teus estatutos. Pedro tem pregado teus ensinamentos. Pedro, nós não aceitamos que Herodes mate Pedro, assim como ele matou Tiago, Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que à noite, ao anoitecer, a igreja estava orando e revezando. Quando um orava de 10 a 11, o outro começava de 11 a 12, outro de 12 a 1, outro de 1 a 2, e a igreja orando constantemente, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando a igreja está reunida orando por esta causa, pela libertação de Pedro, disse que o anjo do Senhor entra naquela prisão, passa pelos 16 guardas, passa pelos 16 segurança e chega até Pedro, toca no ombro dele e diz: Pedro, meu filho, levanta. E a Bíblia diz, meus irmãos, quando Pedro levanta, as cadeias e as correntes se quebram. Aleluia, Jesus. Nós percebemos, meus irmãos, que quando o clarão da luz, o clarão de Jesus entra naquela prisão, Pedro continua acorrentado. O anjo do Senhor toca em Pedro, diz: Pedro, desperta. Pedro acorda, mas ele continua acorrentado. Mas o anjo do Senhor dá a terceira ordem, dizendo: Pedro, levanta-te. E quando Pedro tomou a decisão de levantar, as correntes quebraram do seu braço. Aleluia. Sabe o que é que Deus está falando nesta noite? Que nós precisamos nos levantar para cadeias e correntes quebrarem, se agrilhões da nossa família, da nossa parentela. Nós precisamos nos levantar
marchar, nós precisamos persistir. Nós vemos, meus irmãos, que quando Moisés ali vai caminhando com o povo no deserto afora, e Faraó vem perseguindo o povo, que desmanda na sua frente o mar vermelho, e Moisés olha para o povo olha para Moisés, e o povo pergunta a Moisés: o que faremos? Vamos morrer? A Bíblia nos relata que Moisés pergunta, olha para o céu e diz: Deus, que faço agora? Deus diz: Moisés, o que tem na tua frente? Ele diz: é o mar, Senhor. Aí diz o Senhor: Moisés, mas é para marchar. Continua marchando, ainda que o mar esteja na tua frente, continua marchando. Se Deus não abrir o mar vermelho, Ele vai te colocar por cima, mas você vai passar. É perseverando, é marchando, é orando, é vigiando, é consagrando, é rompendo de fé em fé. É você participar do primeiro dia da campanha e nada aconteceu e você não parar. É você continuar, você vem o segundo dia, nada acontece e você não parar. É rompendo de fé em fé. Eu sempre costumo falar que campanha é uma corrente. Campanha é uma corrente de 7 gomos. Se nós estamos em 7 dias, então lógico, entendemos que uma campanha é uma corrente de 7 gomos. Se você quebrar um dia dessa campanha, você quebrou um dos gomos, e você não está ligando no céu, porque a Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas primeiro tem que trabalhar na terra. Muitas das vezes nós queremos que a roda da vida ela rode primeiro lá em cima. Muitas das vezes nós queremos, quando nós sabemos que o oleiro está trabalhando, fazendo ali o seu vaso, o oleiro ele vai pedalando embaixo e vai fazendo o molde em cima, mas o oleiro ele vai pedalando devagar, o vaso vai sendo feito devagar. Se o oleiro ele tem pressa que o vaso seja mais rápido, ele tem que pedalar mais rápido. Assim mesmo é a minha e a tua oração. Se você busca pouco, lá em cima as tuas bênçãos vem pouco. Se você busca mais, as tuas bênçãos vem mais. Então, é perseverar e continuar perseverando. Aleluia. O obreiro do sonho acabou de falar, o tocador também acabou de falar, que só o fato de estar vivo é uma bênção. Aleluia. Talvez você tenha vindo nessa campanha e você disse: Senhor, mas não aconteceu nada. Eu estou pedindo, vamos citar um exemplo, eu estou pedindo a Deus um carro, eu estou pedindo a casa e não recebi durante esta campanha. Mas você está vivo, quem sabe você pode estar vivo por causa desta campanha. Porque é a diversidade que faz você buscar a Deus. Quando o povo ali estava em Israel, o povo estava no Egito para ser liberto, a Bíblia nos relata que o próprio Deus ele endureceu o coração de Faraó. O próprio Deus ele endureceu o coração do homem, para que o povo de Israel entendesse que dependia de Deus. E muitas das vezes vem as lutas, vem as dificuldades, vem as pelejas, vem as batalhas nas nossas vidas, e nós achamos que Deus não está conosco. Mas muitas das vezes é o próprio Deus que traz as diversidades para que nós nos achegamos mais a Ele. Você pode perceber que quando vai tudo bem, você não ora. Quando está tudo bem, você não canta louvores ao Senhor. Quando está tudo bem, você falta culto. Mas quando Deus começa a apertar, a puxar o peixe pelo anzol, você começa que o crente ele começa a buscar mais a Deus. E estas campanhas são muito importantes para a minha e para a tua vida. Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelho. E o meu questionamento nesta noite: qual a causa que você tem posto de joelho perante Jesus? Porque muitas das vezes nós estamos olhando para nós
falar de missões, porque missões, quando nós falamos de missões, as pessoas acham que missões é sair e viajar para a África para evangelizar. E muitas das vezes tem alguém, um vizinho da minha direita, da minha esquerda, alguém do meu trabalho, da minha faculdade, ou até dentro da minha casa, precisando de uma palavra de Deus. E eu não tenho pregado. E eu não tenho apresentado esta causa a Deus. E eu não tenho me prostrado de joelho por esta causa a Deus. E depois eu quero que as coisas aconteçam. Como vai acontecer? Não existe uma maneira de o homem ou da mulher falar com Deus, a não ser através da oração. Porque quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Mas quando nós queremos falar com Deus, nós temos que nos prostrar e orar. O Pai sabe das tuas necessidades, mas que Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Quando um filho está com fome, ele vai até o pai ou até a mãe e diz: pai, mãe, me dá pão. Porque ele está necessitando. Assim mesmo somos nós que somos filhos de Deus. Nós devemos nos prostrar, nos humilharmos. E quando nós orarmos ao Senhor, nós temos que orarmos pedindo, não. Porque tem gente que ora só pedindo: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E o segredo da oração não é esse. O segredo da oração, os princípios da oração é: primeiro você se prostra perante o Pai, em sinal de humilhação. Depois você pede perdão pelos seus pecados. Depois você agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Aleluia. E depois que você vai apresentar a sua causa. Mas nós estamos vivendo um último tempo que é um tal de crente pidão: me dá Deus, me dá Deus, me dá Deus. Então esquecendo de agradecer. E tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão no leito de hospital nesta hora. Tem milhares e milhares de pessoas que estão no cárcere de uma prisão nesta hora, que daria tudo, daria carro, daria casa, daria dinheiro para estar no teu lugar nesta noite adorando ao Senhor. Daria tudo para estar aqui no teu lugar dizendo: Deus, obrigado pela vida, obrigado pelos livramentos, obrigado pela proteção, obrigado pelo meu alimento, obrigado pelo meu sustento, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha casa. Mas você tem sido ingrato. Mas nós temos sido ingratos. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, não vamos prolongar, que o horário não nos espera. A Bíblia vai nos falar no livro de 2 Reis, capítulo 4. Ele é breve. Que havia uma mulher sunamita, uma mulher rica, uma mulher próspera, uma mulher abençoada. Mas a Bíblia nos relata que uma certa feita ela viu um homem de Deus, Eliseu, passando para cima e para baixo, pregando o Evangelho. E aquele homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas aquela mulher sente um desejo no coração tão grande. Aquela mulher tem um amor tão grande de ver aquele homem passando, evangelizando. Ela chama o seu marido e diz: vamos fazer um quartinho aqui para ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que o esposo concorda e faz um quartinho para aquele homem. E o profeta ali passa a habitar, o profeta Eliseu passa a habitar ali, e o seu ajudante de profeta, que é Geazi. E a Bíblia diz que um certo dia o profeta Eliseu diz: Geazi, vai até esta sunamita, pergunta o que é que ela precisa, porque eu, como profeta de Deus, eu quero profetizar uma bênção na vida desta mulher.
A Bíblia diz, meus irmãos, que Geazi vai até a Sunamita e diz: Sunamita, o profeta Eliseu mandou vir até a ti e mandou perguntar o que é que você precisa, porque ele quer profetizar